Nossa, parece que eu estou ouvindo uma música. Eu estou olhando aqui. Ninguém está ouvindo, não? Ah, então tá bom. Eu já estava achando que tinha um anjo aí. Não, tá bom, tá bom. Eu devia ter ficado calado, né? Falei, gente, tem um coro celestial aqui atrás de mim. Ainda que eu sei que tem. Porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Com certeza ela é uma palavra-chave e profética na nossa vida como igreja. E também, obviamente, pessoal, acredite em mim, quando você faz parte de uma igreja, a nossa vida, ela está totalmente relacionada com a vida da igreja, totalmente. Eu sempre digo isso, as pessoas às vezes não conseguem compreender toda a dimensão disso, mas a igreja não é um clube que você participa, quando você nasceu de novo, ou quando de alguma maneira Deus, pelos seus arranjos, te trouxe para cá, você não trocou de religião, você entrou para um corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual. A Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo, e ela se expressa na localidade, e o corpo é uma coisa muito poderosa. Estar vinculado no corpo é algo também muito sério. Então muitas pessoas acham que para mim tudo é igreja, qualquer lugar serve. Então você não deveria encarar a igreja dessa maneira, para o seu próprio bem. E eu sempre repito isso, ao dizer isso, eu não estou dizendo que nós somos uma única igreja, ou que nós temos toda a verdade, toda a razão. Não, com certeza o Senhor tem outros 7.000 que não se dobraram diante de Baal, né? Como diz, e nós vamos compartilhar um pouco sobre isso hoje. Há outros irmãos preciosos, mas infelizmente há muitos que também não são igreja, se reúnem como igreja, até são crentes, até tem uma placa escrita igreja, mas não estão edificados no fundamento dos profetas, dos apóstolos, não estão edificando segundo o propósito eterno de Deus, e muitas vezes há muitas confusões ali naquele grupo, e muitas pessoas ingenuinamente sofrem por estarem ali, nem sabem por quê. A Bíblia diz que quando você está no corpo espiritual, quando um sofre, todos sofrem, mas quando um é honrado, todos se regozijam. A Bíblia não diz que quando um sofre, todos deveriam sofrer. Não é uma recomendação, é uma afirmação. Se você está no corpo, você vai receber tudo que acontece nele, e vai sofrer tudo que acontece com ele também. Se você chutar o chão, você vai lembrar do seu corpo, naquele momento, você vai lembrar, se o dedinho está sofrendo, todo mundo está sofrendo também, mas quando ele é abençoado, todo mundo é abençoado. Então é muito precioso tudo isso que está acontecendo conosco, porque Deus tem nos dado uma mensagem já há quase 7 anos, que nós estamos pregando enfaticamente sobre a mensagem do Evangelho da Graça, da justificação pela fé, e nós estamos plenamente convictos de que esse é o mover atual de Deus, porque não há nenhuma outra mensagem que tire tanto o homem do centro e coloca tanto Cristo no centro. Quando nós falamos para você que o Evangelho não tem nada, é sobre Ele e não sobre nós, é sobre o que Cristo fez e não sobre o que nós fizemos. Nós pecamos, mas Ele pagou o nosso pecado. Nós estávamos condenados, mas Ele foi ao inferno no nosso lugar, para que nós pudéssemos ir ao céu. O Pai virou as costas para Ele, para nos dizer: nunca mais te deixarei, jamais te abandonarei. Você vê, tudo diz respeito a Ele. Quando nós te ensinamos que você deve se achegar diante de Deus confiado no que Cristo fez na obra da cruz, tendo Ele como a sua justiça, está vestido dele, e te contamos que Ele é o único homem que pode ser aceito no céu, é o único homem que pode ter as suas orações respondidas, porque Ele nunca pecou, e Ele cumpriu todas as condições, e agora por amor, Ele nos veste, Ele é a nossa justiça, e nós chegamos baseado nessa fé diante dEle. Quando nós contamos tudo isso para você, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando Cristo no centro, estamos tirando todo o mérito humano. Por isso que toda honra, toda glória e todo louvor será dado somente a Ele, porque toda a obra é dele.
Mas e a nossa parte? A nossa parte é crer nessa verdade tão incrível, tão poderosa do Evangelho. A Bíblia diz, alguém me mandou um vídeo hoje de um pastor, não é daqui de Goiânia, de outro estado, falando sobre a graça. E ele dizia: Deus te deu a graça, agora você, pelas suas habilidades, tem que manter a graça que Ele te deu. Eu falei: meu Deus, que loucura. A pessoa que me mandou estava incomodada com isso. Eu falei: a palavra de Deus é tão simples. Da mesma maneira que você recebeu a Cristo, andai nele. Você recebeu de graça, não te custou nada. Você nem poderia fazer, até porque o céu não pode ser comprado, porque Deus é tão rico que não precisa vender, e nós somos tão pobres que jamais poderíamos comprar. Nenhum homem. Ele nos dá de graça, e da mesma maneira que nós recebemos, nós mantemos, nós continuamos. Recebemos de graça e continuamos de graça. Se eu tenho que manter, então fui eu que conquistei, já não é graça, percebe? Então sempre o homem está tentando arranjar um espacinho para o homem, e muitas pessoas nem conseguem compreender ainda a verdadeira humildade. Alguns dizem, você pode achar que humildade é dizer: quem sou eu não sou ninguém, né? Nós sabemos que tem um arrogante do lado de lá, achando que pode manter o que ele ganhou em Deus. Não pode. Mas também tem um do lado de cá que está dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, quem sou eu? Imagina. Mas veja que quem está do lado de cá está falando de si ainda está colocando o homem no centro, ainda está olhando para si mesmo. Mas a verdadeira humildade é ficar fora da equação, é esquecer esquecer de si mesmo, esquecer o seu passado e olhar só para Ele, e olhar e dizer: Ele é a minha justiça, não importa o que eu fiz, importa o que Ele fez. E quando nós fazemos isso, nós trazemos Cristo para o centro. O diabo, se você ler a Bíblia, ele também está trabalhando. Para quê? Para trazer para o centro quem? O anticristo. Ele trabalha para trazer o seu homem para o centro, e Deus trabalha para trazer o seu para o centro. A igreja séria é a igreja que coloca Cristo no centro e tira o homem. Então você precisa ter essa certeza, essa convicção. Se o homem está fora do centro e Cristo está no centro, a obra está sendo edificada. Esse corpo é saudável e essa vida vai fluir para você. Deus nos tem dado essa mensagem, e nós já estamos ministrando ela enfaticamente então há quase 7 anos. O pastor Luiz sempre creu nisso, mas em um determinado momento do seu ministério, ele entendeu a ênfase e entendeu que isso é o Evangelho, e essa é a mensagem mais profunda da Bíblia, que não basta entender com a mente, precisa de luz para compreender, porque ela tem o poder avassalador de transformar a nossa vida. E desde então nós sabemos que o inferno se enfureceu, porque pessoas têm sido poderosamente impactadas em todos os lugares que essa mensagem tem chegado, nas casas, dentro das cadeias, em outros lugares. Já contei para os irmãos que tem uma irmã que o filho delas, ela se converteu provavelmente porque o filho era mexido com droga, foi preso, está preso, né? E ele converteu dentro da cadeia. Então ela leva a revista toda semana para ele, e ele começou a ler a mensagem, a palavra está aí, e os outros presos começaram a ver também, e começaram a sentir o perdão de Deus lá dentro da cadeia, com um povo que já não tem esperança, fizeram tudo de errado, aprontaram todas as confusões, estão condenados. Imagina o impacto dessa mensagem do perdão e do amor no coração dessas pessoas. E hoje a revista corre o presídio, e se ela atrasar, eles ficam nervosos, tem que levar no outro dia imediatamente. Eu fico vendo, e ao mesmo tempo a gente vê alemães, né, como eu contei o domingo passado, chorando e pedindo para o pastor Luiz traduza a pregação para o alemão, porque nós precisamos aqui na Alemanha também, todos os lugares. Então, por causa disso, o diabo se levantou terrivelmente. Muitos problemas nos últimos 2 anos nós percebemos e temos lidado e enfrentado, os irmãos sabem, e muitas lutas que aconteceram, mas nós estamos em paz, porque nós sabemos que tudo isso é por causa da mensagem, porque a mensagem está sendo liberada, e a taça de Deus está sendo cheia, e ela está para ser derramada de uma maneira muito abundante sobre nós.
antes da chuva tem a seca, mas quando a chuva vem, eu fui pregar na nossa igreja em Sinop, lá uma lavoura só, a cidade toda envolvida de lavoura, e tá tudo, e os campos, né, estavam todos amarelos, porque estava seco, mas quando começa a chover, muito rápido a paisagem muda, muito rápido. Talvez você está passando também com a gente lutas na sua vida pessoal. Talvez há campos secos, mas a chuva já está sobre nós. E mais rápido que você imagina, o cenário vai mudar. Vai mudar na sua casa, vai mudar na sua vida. Porque assim como você está sofrendo as lutas de um corpo, está saudável, graças a Deus, está sendo testado porque está sendo levado para um outro patamar de glória. Você também vai gozar de todas as bênçãos, todas as vidas, toda a vida, todo o fluir que está fluindo do corpo de Cristo na sua igreja, amém, irmãos? Mas por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque em muitos momentos da nossa vida, nós caímos no desencorajamento, no meio da luta. Essa é uma das grandes táticas do diabo, te desencorajar por causa dos problemas. Muitos dos irmãos talvez estão orando por algo há muito tempo, mas não aconteceu. É a restauração de um lar, restauração do casamento dos seus pais, o desejo de se casar, desejo de engravidar, uma cura, uma libertação que você não viu, uma porta que não se abriu, e você então começa a se abater, a ficar triste, desencorajado. O diabo começa a colocar na sua cabeça que talvez Deus não está te ouvindo, que Deus não te ama, e você então corre o perigo de cair no desencorajamento, e até mesmo na amargura, na revolta contra Deus, contra tudo. O inimigo quer parar você, quer te angustiar, quer te abater, mas é nessa hora que você precisa lembrar que apesar do que você está passando, isso não muda a verdade de que Deus ama você, de que Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, porque Ele conta cada um deles, e Ele está prestes para mudar a sua sorte. No entanto, é nessa hora que muitas vezes, que nós estamos às vezes desencorajados, chateados, nós achamos que Deus não está, por causa disso, está triste ou está separado de nós, mas não, o Senhor te ama profundamente, e mesmo que você esteja cheio de pensamentos de desencorajamento, isso não muda o fato, isso não muda o amor dele por você. Foi exatamente esse tipo de situação que um dos homens mais poderosos da Bíblia, o profeta Elias, enfrentou. E eu quero contar para você a história desse profeta hoje, e ver como um homem tão incrível na Bíblia, em algum momento caiu num profundo desencorajamento. Hoje eu quero liberar uma palavra para você, que em alguma área da sua vida, ou em algum momento, possa estar desencorajado, abatido, ou até mesmo com depressão, ou até mesmo nesse caminho, e te mostrar como a palavra de Deus é poderosa para mudar esse quadro na sua vida, e trazer grande encorajamento ao seu coração. Elias enfrentou isso nos dias do profeta Elias. O rei era Acabe, e a sua mulher se chamava Jezabel. Acabe era um homem, aqui esses dois, essa dupla, esse casal, eles apontam para dois tipos de pessoas ímpias, que não têm temor de Deus, mas eles são diferentes, porque Acabe, ele era um rei que ele não se importava se alguém adorava a Deus ou não, cria em Deus ou não, adorava a Deus ou a Baal, cada um faz o que quiser, ele desde que tudo estivesse bem para ele, que estivesse confortável, as coisas estivessem dando certo,
era suficiente. Ele não ligava, ele era aquele tipo de pessoas que estão aí fora, que você fala, e aí, você crê em Deus? Ah, não sei, se Deus existir está bom, se não existir está bom também. O importante é que eu estou aqui trabalhando, e estou aqui desfrutando da vida, e vamos que vamos, é isso aí, bola para frente. Religião e política não se discute, né? Assim, tem gente que é desse jeito, ele é ímpio, ele não se importa com nada. Mas a Jezabel não, a Jezabel era maligna. A mulher dele, talvez você já ouviu falar dela, ela era uma sacerdotisa de Baal, ela era macumbeira. Realmente, ela era uma pessoa que trabalhava para adoração de demônios. Essa mulher era uma mulher terrível. Jezabel, não coloque esse nome na sua filha. Se for, coloque Isabel, mas não ponha Jezabel. Não faça isso com ela, porque essa realmente foi uma mulher maligna, infernal, e ela era a mulher do rei, e eles estavam vivendo nesse contexto, e ela matou muitos homens de Deus, ela matou muitos profetas, e nesse ambiente de apostasia e de idolatria, aparece em cena um profeta chamado Elias. Talvez se você já é um crente mais antigo, você já conhece a história de Elias, mas talvez muitos não ouviram, não leram a Bíblia ainda. Eu preciso te posicionar na história, te contar a história, para você entender o que está acontecendo e poder receber a mensagem. Então vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Se você já conhece, tenha paciência. Coloca a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então, olha o que está acontecendo. Preste atenção nessa história magnífica. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias era um homem de Deus. Só um parênteses, ele começa dizendo, diante do rei. Veja, mesmo diante do rei, Elias era um homem que prezava pela presença de Deus, cujo Senhor, cuja presença, cuja face eu vivo. Ele era alguém que amava a presença de Deus. Não importava se ele estava conversando com um político, ou com qualquer outra pessoa, ou com o rei, ele estava prezando pela presença de Deus. Guarde essa palavra, porque ela vai ser importante lá no final da mensagem. Elias, ele estava na presença, na face de Deus. E então ele diz, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias simplesmente declarou uma palavra de que não haveria chuva. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Elias estava bem, Deus dá uma direção para ele, porque não ia chover, ia ter um tempo de muita seca, mas a Bíblia diz que Deus ia cuidar dele, e mandou ele para esse lugar, e falou, você vai beber da torrente, que tem lá, e eu ordenei aos corvos, que ele mesmo te sustentem. Olha a cena, vai imaginando. Foi pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. E você está achando que sanduíche é coisa nova? Olha que coisa incrível, a Bíblia diz que Deus mandava sanduíche para ele de manhã e de noite. Eu conheço gente que fala para mim, se eu pudesse eu comia só sanduíche. É bom mesmo, né? Eu como pelo menos uma vez por semana, porque minha reunião acaba lá para as 3, 4 horas, eu falo, não vou almoçar, né? Aí eu como, eu sou goiano, pit dog. E a Bíblia diz que Deus mandou para Elias, e estava sustentando ele nesse lugar, e ele usou essa situação. Mas a Bíblia diz que passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali,
onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Interessante, olha, coisas incríveis estão acontecendo. Daqui a pouco eu vou entrar aqui nos detalhes, mas vai percebendo que Deus deu a provisão, mas depois o riacho seca, não é? E eu sei que nessa hora muitas pessoas acham que foi Deus ou foi o diabo que secou a torrente de água, ou aquilo que Deus nos dá é para sempre. Não, às vezes Deus nos dá uma torrente por um tempo, depois Ele tem outra maneira de nos prover, e Ele vai mudando as coisas. Nós às vezes fazemos muitas confusões, mas agora a Bíblia fala que Deus fala para ele: não, secou, você vai mudar. Vai lá para o verso 10, olha o que diz. Então ele se foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha na minha panela, pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite na tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aquela mulher, isso é uma loucura, né? Imagina, Deus às vezes escolhe maneiras de nos sustentar no meio da batalha, de um caminho que você jamais imaginaria. Como Deus escolhe uma viúva pobre, que tem um filho e que não tem nada para comer, e ele fala para Elias: secou a água, mas a minha fonte não seca. E ele move Elias de lugar e leva ele agora para ser sustentado por uma mulher pobre, uma viúva pobre que não tinha nada. E Deus fala: pois é, da onde você menos imagina, eu vou fazer sair provisão. O Senhor é incrível, a graça de Deus não tem limite. Ele fala: eu vou dar da onde aos seus olhos não tem, para que você saiba que fui eu que dei. Fui eu que dei. E ninguém empresta para Deus e fica devendo. Deus não fica devendo nada. Aquela mulher creu, e aquilo que para ela também não dava, Deus usou para alimentar aquele profeta, e depois superabundou na vida dela. A história está aqui. Depois a Bíblia diz que o filho daquela mulher morre. Elias vai, deita sobre ele e ressuscita o menino. Olha que coisas. Olha, você consegue perceber a cena que está acontecendo desse filme? Coisa impressionante. Elias está no meio de um mover impressionante, e Deus, ele faz a palavra profética que para a chuva, depois passarinho, né, corvo trazendo sanduíche, água do ribeiro, agora seca, agora ele multiplica o azeite e a farinha de uma mulher que não tinha nada, e Deus alimenta ele. O menino morre, ele deita em cima, o menino ressuscita. É um negócio assim impressionante que está acontecendo aqui. E aí, quando chega lá no capítulo 18, verso 1, vai para lá, irmão, por favor. A Bíblia diz que acontece o desafio do Monte Carmelo. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias, no 3º ano, já tinha um tempo de seca: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E aí vai chover de novo, não é? Mas primeiro vai ter um desafio aqui, e Elias então vai orar por isso. E aí vai acontecer algo muito poderoso. Vamos por partes, até aqui. Em primeiro lugar, a gente percebe um cenário. Eu estou te dando um quadro, não é? Elias vai enfrentar toda uma situação. Logo em seguida, ele vai chamar esses profetas. Ele é um homem incrível. Ele chama os 400 profetas de Baal para esse confronto no Monte Carmelo, e chama mais 450 dos postes ídolos de Astarote. E ele então faz um desafio diante de todo mundo, e ele fala: hoje nós vamos fazer um desafio aqui, e vamos descobrir quem é o Deus verdadeiro. Imagina a cena desse negócio. E ele manda armar ali aquele altar, e então ele fala para aqueles
para aqueles, e ele falou: e o Deus que responder com fogo sobre o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Coloca o animal lá em cima do altar, e ele fala para os sacerdotes de Baal, fala: vocês podem começar, vocês primeiro, né? Como diz o outro. E a Bíblia diz que por todo o dia, até as 3 da tarde, os profetas de Baal se revezaram, clamando a Baal para mandar fogo. E Elias zomba deles, é impressionante. Se você ler a história, não tenho tempo para te contar. Ele fala para eles, ele grita: vai lá, fala mais alto, pode ser que ele está dormindo. Aí ele fala, dali a pouco eles vão se batendo com chicotes, né, e tentando invocar todo tipo, e o fogo não vem. E Elias fala: não, chama mais, pode ser que ele saiu para atender outro pedido e não está dando para ouvir, depois ele volta, vai ver que ele chega e escuta vocês, clama mais alto. E ele vai fazendo de tudo, e a Bíblia diz que não tem mais jeito. Ele vem, e às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício, da oferta de manjares, na hora que Jesus entra na morte, também, no mesmo horário, a Bíblia fala que Elias clama a Deus, e Elias, quando chega a vez dele, ele não apenas deixa o sacrifício lá, quando ele manda encharcar ele de água. Fala: não, molha, enche de água. Trazem 12 pedras representando cada uma das tribos de Israel, e Deus responde com fogo, queima o sacrifício, lambe a água, o fogo queima até a água, queima as pedras, queima tudo. E então o povo exalta o nome do Senhor. Elias então leva aqueles sacerdotes para a beira de um riacho e manda matar todos eles. E é uma coisa impressionante, porque isso é uma coisa linda, porque quando o fogo vem, mas o sacrifício é oferecido, o fogo sempre cai sobre o sacrifício, não sobre o povo. Por isso que nós estamos vivos, porque Jesus é o sacrifício que foi oferecido no nosso lugar, e a ira de Deus não pode mais vir sobre nós, não é? E naquele momento, então, é uma coisa poderosa. Mas daí o rei Acabe fica sabendo o que aconteceu, e ele volta para casa. O negócio aconteceu às 3 da tarde, a morte dos sacerdotes do Baal lá, os macumbeiros do diabo. E ele conta para a mulher dele: ela está sabendo, o Elias matou 400 com fogo do céu. E a mulher dele então vai dar uma resposta que eu vou falar daqui a pouco que aconteceu, e vai começar o drama. Mas eu quero te mostrar tudo que está acontecendo. Mas antes de avançar nisso, olha aqui, a Bíblia diz que Deus dá para Elias uma palavra, e ele fala: eu ordenei aos corvos que ali te sustentam. Sempre há um ali de Deus, um lugar designado por Deus para te suprir no tempo da seca. Eu quero que você perceba os detalhes da palavra de Deus. Ali é o lugar que eu vou te sustentar. Se você está no lugar designado, ali haverá provisão. Por isso é tão importante você estar no lugar certo, porque no lugar de Deus não vai faltar nada para você. Amém? Não vai faltar a provisão. Mas acontece que o lugar de Deus designado nem sempre é para sempre. A Bíblia fala que a água do riacho secou e vai secar. Isso não significa que não era de Deus, e nem significa que o diabo secou. É que às vezes, quando Deus tem uma nova direção para nós, Ele seca as fontes para te levar para um outro lugar. Eu sei que aqui há um perigo, né? Muitas pessoas e até pregadores usam essa palavra de uma maneira errada e faz confusão na vida de muita gente. Já viu quando as pessoas não querem discutir conosco? O que elas falam? Pastor, eu estou indo embora porque o meu tempo acabou. O senhor não viu que acabou de Elias? E elas fazem essa confusão. É muito sério quando você usa a Bíblia para interpretação errada, e aí elas sofrem porque estão olhando para a palavra de Deus apenas para seu próprio satisfação, mas não segundo o que Deus está mostrando para ela. Mas veja que no final desse tempo, o Senhor manda que Elias se apresente diante de Acabe. E por que Deus manda o profeta se apresentar diante do rei? E ele fala: segundo a minha palavra vai chover, não vai chover mais,
e segundo a minha palavra vai voltar a chover. Por que Elias não falou segundo a palavra de Deus? É porque se ele não diz isso, os profetas de Baal iam tomar aquele crédito para eles. E Elias era o homem de Deus, e ele se posiciona dessa maneira: foi pela minha palavra que veio a seca, e pela palavra minha virá a chuva. Elias está profetizando debaixo da nova aliança, e ele então libera essa palavra, e ele faz esse desafio, como eu falei. O desafio era claro, aconteceu tudo aquilo, mas quando chega lá no verso 36, naquele momento, como eu falei, de realmente apresentar a oferta de manjares às 3 horas da tarde, é o momento em que cai o fogo do céu, o juízo vem sobre aqueles homens, e a bênção, e depois vai vir o tempo da chuva. E aqui é uma coisa importante você entender: depois que Deus responde à oração de Elias, no desafio, é que a chuva vem. A chuva só vem depois. Sempre que o fogo cai no céu e tem o sacrifício, ele não pega em nós. Mas depois que Elias ora, a chuva é liberada. Por quê? Porque a bênção sempre vem depois do sacrifício. Jesus é o sacrifício. Por isso nós podemos ter a certeza que somos abençoados. Amém, irmãos? O fogo caiu sobre ele, e hoje nós podemos caminhar debaixo dessa fé. Quando você tem a revelação da obra consumada, a bênção, o favor e a chuva vem sobre a sua vida. Depois do julgamento vem a bênção. Jesus já foi julgado lá no Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ser abençoados. Aí a Bíblia diz que depois do Monte Carmelo, lá no topo, a Bíblia fala que Elias, então, depois que passa isso, ele vai orar, porque ele falou: Deus falou, vai chover, aparelha os carros e vai, Acabe, porque eu vou orar. E a Bíblia fala aqui um ponto importante, que muitas pessoas fazem confusão. Zacarias capítulo 10 verso 1 diz: no tempo da chuva, peça chuva. É o princípio da oração, porque Deus falou o que quer fazer, ore. Muitas pessoas dizem: não, Deus já falou, não precisa fazer, não precisa orar, melhor dizendo. Não, esse é um engano. A Bíblia fala que Elias, porque Deus tinha dito que ia chover, ele foi orar. E a Bíblia diz que ele orou uma vez, e ele falava para o moço: vai lá, você está vendo alguma chuva? Não estou vendo nada, volta. Orou de novo, orou terceira vez, o discípulo não via a chuva, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Mas Elias sabia que tinha uma promessa de Deus, por isso ele orou. Ele insistiu na oração, até que na 7ª a nuvem apareceu. Não se iluda. Muitas pessoas dizem que você não pode orar mais de uma vez, até nos condenam. Não é uma questão de orar mais de uma vez, é orar até que você veja a promessa aconteceu. E orar porque ele fez a promessa. Orar porque ele disse: eu estou dizendo, vai chover, então pode pedir. Peça com confiança, porque eu já fiz a promessa. Eu fico vendo alguns irmãos, pela conversa das pessoas, a gente vê a teologia dela, né? Alguém me mandou um áudio de parabéns, eu escutei uma coisa ou outra, né? E ele começou falando: pastor, Deus te abençoe. Quer dizer, o senhor já é abençoado, né? Então assim, aí ele não sabia direito o que falar. Então sejamos juntos, né? Desfrutamos dessa bênção. Falei: coitado, ele não pode mais abençoar ninguém, que alguém disse para ele que não pode. Fiquei com dó do irmão tentando me abençoar. Não, querido, porque Deus fez a promessa, nós podemos pedir com confiança, porque nós já somos abençoados, é que nós abençoamos. Não é? A palavra de Deus é clara, mas às vezes há alguns irmãos que caem nesse engano e começam a fazer confusão. Você precisa entender uma coisa: há coisas na sua vida que você vai precisar orar 7 vezes. Uma vez, 2 vezes, ou seja, 7 vezes. 7 é um número simbólico na Bíblia. Você vai precisar resistir o diabo, jejuar, orar, proclamar as verdades de Deus sobre a sua casa, sobre aquela doença, sobre aquele problema financeiro, aquele problema no casamento, aquela situação. Mas você vai fazer com confiança.
Você não vai fazer para acontecer uma troca, não. Você vai fazer porque Deus já fez a promessa, e você vai se posicionar, e você vai insistir, e a porta vai abrir, porque aquele que é o Senhor já te prometeu. Amém? Elias fez isso. Elias insistiu, porque Deus já havia prometido. É a perseverança na oração. Antes de orar, Elias disse para Acabe preparar a carruagem, e ele orou. Mas o que aconteceu? Até aqui eu estou te dando o quadro. Elias tem essas experiências maravilhosas, ele bebe do riacho, ele é alimentado pelos corvos, depois ele vê a multiplicação do azeite, da farinha na viúva, depois ele vê o filho dela ser ressuscitado, depois ele faz o desafio dos profetas de Baal, e daí o fogo cai e consome. É uma cena maravilhosa, incrível. Aqueles profetas todos morrem, e Elias está vivendo um negócio incrível. É uma cena maravilhosa, é um profeta poderoso. E aí Acabe então vai para o palácio e conta para a mulher dele tudo o que aconteceu, e os profetas tinham sido mortos. E olha o que agora Jezabel responde para ele, lá em 1 Reis capítulo 19 verso 1. E aqui começa a nossa mensagem. Eu estava preparando um cenário para você entender o quadro. E esse profeta poderoso, olha o que vai acontecer com ele agora. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias, um recadinho, e diz-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, que deveria ser lá para 6 da tarde, porque 3 horas é que aconteceu o grande morticínio dos profetas de Baal, até ele chegar em casa, não puser a tua vida como a de um deles. Ela falou: você pode contar, em 24 horas você está morto. E quando uma mulher resolve te perseguir, maligna, não serve para as irmãs são cheias do Espírito, mas quando uma mulher ímpia, maligna, sua chefa, resolve te perseguir, é melhor você orar. Elias estava debaixo de uma ameaça terrível, diz a Bíblia, não é? Olha que a Bíblia diz que temendo, pois Elias se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Preste atenção, aquele homem de uma fé incrível, agora estava com medo. O diabo sempre vai tentar te paralisar com medo. O diabo sempre vai tentar te ameaçar para roubar sua fé. Ele sempre vai fazer ameaças de morte no final, para que você paralise. Elias experimentou algo impressionante. Deus mandou fogo do céu e matou 400 homens. E ele está com medo de uma mulher agora, que disse que ia matar ele. O Deus que matou 400, que mandou fogo, não poderia matar ela também? Sim ou não? Sim, mas Elias está com medo. Algo aconteceu. Se você é alguém que está desanimado, que acredita que os melhores dias da sua vida já passaram, saiba que você não é o único a passar por isso. Um dos homens mais poderosos da Bíblia passou também. Não fique acusado. Elias tinha experimentado uma grande vitória naquele momento, em cima do monte. Toda a nação tinha se voltado para Deus, mas repentinamente tudo aquilo parece que se dissipou da sua mente, sumiu. Em vez de atentar para o poder de Deus, Elias olhou para aquilo que uma mulher maligna podia fazer e o estava ameaçando. Elias, um homem de Deus, que estava diante da face de Deus. Lembra que a Bíblia diz que ele estava diante da face de Deus, aquele cuja oração Deus respondeu com fogo. Ele se sentiu amedrontado. Por quê? O que aconteceu? Nós precisamos entender. Aqui entrou um pontinho do diabo.
que aconteceu? O que fez um gigante da fé cair no medo e paralisar completamente a sua fé e desanimá-lo? É o mesmo que acontece com muitos irmãos. A Bíblia nos dá a dica. Se você voltar no versículo, na versão corrigida, coloca lá de novo, acho que verso 3, o que vendo, na revista corrigida, aí mesmo, verso 3, na outra diz que ele temeu, mas aqui diz, o que vendo ele, se levantou para escapar com vida. Nessa versão da Bíblia, ela conta o segredo do que aconteceu. A Bíblia diz, vendo Elias, esse foi o problema. Ele colocou os olhos nas coisas naturais e começou a andar por vista. Ele perdeu os olhos da fé. Ele olhou para o natural, ele olhou para aquilo que aquela mulher estava falando, a circunstância estava mostrando, a ameaça estava diante dele. E naquele momento ele perdeu a fé. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando ele desce do barco, desafiado por Jesus, cheio de fé para andar sobre as águas. E ele começa a andar, mas de repente, em algum momento, eu acho que ele lembra da aula, lá da escola dele, que dizia da lei da gravidade, que ninguém pode andar em cima da água. E ele fala, gente, isso aqui não é normal. E é nesse momento que ele perde a fé e começa a afundar. Enquanto você está cheio de fé, você é capaz de enfrentar coisas incríveis, mas no momento que você para de olhar para a promessa, olhar para a palavra, olhar para o que Deus faz na sua vida, olhar para o poder de Deus e olha para a circunstância, você perde a fé. Muitas pessoas dizem, não, pastor, meu pai não vai converter nunca, ele é duro, o senhor não sabe o que ele acabou de me falar, ele falou que ele não vai converter nem morto, e você está ouvindo, olhando para o natural, você está olhando para você mesmo, olhando para a circunstância, e você acha que não vai conseguir nunca essa porta de emprego, não vai conseguir se casar, não vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque há pessoas falando palavras de morte no seu ouvido, falando da crise no país. Olha a circunstância, olha a situação, não tem sentido, não adianta você ficar falando isso aí não, está todo mundo no mesmo barco. E você começa a olhar para as coisas naturais e perde a fé. Olha para cá, a Bíblia diz que as coisas naturais, elas passam. Aquilo que se vê é temporal, mas o que se não vê é eterno. Todas as vezes que você olha para aquilo que é natural, você vai ficar preso. Mas a Bíblia está dizendo, não olhe para o que você está vendo, não olhe para o que você está sentindo, não olhe para o diagnóstico médico, não olhe para esses pensamentos do diabo na sua cabeça. Olha para a promessa. Olha para a promessa de Deus. Não olha ali para os seus parentes dizendo, olha aí, está vendo as suas tias, está vendo os seus tios, casamento não deram certo, tudo destruído, você também não vai dar certo. Olha a história da sua família, ninguém vai para frente, ninguém prospera. Mas você agora está na outra casa, você está na família de Deus, a sua sorte foi mudada, o Senhor é o arrimo da sua sorte, a maldição foi derramada na cruz sobre Jesus. Você é uma filha, um filho amado. Você não pode olhar para aquilo que o diabo está querendo te mostrar, porque isso é que te desanima, é isso que te abate. Foi o que aconteceu com Elias, um homem de Deus. É no momento que às vezes nós vemos a multidão se dissipando, que nós ficamos desencorajados. É no momento da crise financeira, que você olha para a sua carteira e fica desencorajado. Mas a Bíblia diz que as coisas que se veem são temporais. Sim ou não? Se você abrir uma carteira vazia, é possível de ver? Sim ou não? Diga. Sim. Então, se eu estou vendo, é passageiro. A Bíblia que diz, as coisas que se vê é temporal. Carteira vazia você pode ver, então eu te digo, é temporal. Mas a promessa de Deus, que Ele sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos, isso é eterno. Apegue-se à verdade, mesmo contra as circunstâncias. Muitas vezes o diabo quer usar o visível. Elias esqueceu dos corvos que o alimentaram, esqueceu-se do suprimento na casa da viúva,
do óleo e do trigo que não acabaram, esqueceu da ressurreição da criança, esqueceu do Deus que respondeu com fogo do céu, esqueceu da chuva que caiu. Aquele homem de maior fé também agora estava andando por vista, estava preso. Mas eu quero que você apenas creia cada manhã e confesse essa verdade a cada dia, que você é um filho amado de Deus, e que aquilo que está acontecendo na sua vida vai passar, mas a promessa de Deus vai permanecer, ela vai prevalecer. Elias estava passando por uma situação horrível, e aí a Bíblia diz então, lá no capítulo 19, vamos continuar lendo o verso 4, ele vai agora cair nesse desencorajamento terrível. Ele diz, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia. Veja que a Bíblia diz, ele mesmo, não foi Deus que estava levando Elias, ele mesmo. Quando você perde a fé, você começa a andar por si mesmo. E ele fala, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele falou, Deus me leva, quer morrer. Olha que estágio Elias chegou. Eu sei que tem irmãos que fazem essa oração, Deus me leva, não aguento mais. Mas é porque você esqueceu que você é amado, você não precisa fazer essa oração. Deus não vai embora, Deus não desistiu de você, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. A primeira palavra foi dele, a sua história só termina quando Ele disser acabou. A história não terminou, a história não terminou. Elias se esqueceu de tudo, por isso que a Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso lembrar quantas coisas Deus já fez na minha vida, e parar de olhar para o que está acontecendo. Mas naquele momento Elias estava desencorajado, e ele disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu sou melhor do que os meus pais. E a Bíblia fala então que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Elias estava com depressão, ele caiu na depressão, essa que é a verdade. Pessoas que em depressão, elas não querem sair do quarto, não é? Querem ficar só ali naquele quarto escuro. E aí a Bíblia diz que ele deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida celestial, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Uau! Se você entrou aqui nessa noite desencorajado, triste, abatido com algumas circunstâncias da sua vida, o pão de Deus, a água de Deus, a sua palavra está sendo liberada no seu coração. E hoje à noite, quando nós tomarmos aquela ceia, você será fortalecido. E a comida do Senhor, através da sua palavra e da sua ceia, vai te dar força para caminhar 40 dias e 40 noites até o propósito de Deus na sua vida. O Senhor vai te renovar. O Senhor vai te renovar. Elias estava pedindo a morte. Muitos de nós às vezes passamos por esses sentimentos. E nessa hora, muitos irmãos acham que Deus se afasta de nós. Querido, a sua desilusão, a sua incredulidade, não tem o poder de afastar o amor de Deus. Deus não se assusta com as suas palavras de desespero, e nem te deixa por causa delas. Ele entende você, e Ele não te abandona, ao contrário do que você imagina. Olha para cá, você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Quando Elias estava cheio de fé, ele estava tendo problemas, sim ou não? Estava. Tempo da seca, não tinha nada, crise. Mas ele estava cheio de fé naquele momento. No meio da crise, com Elias com fé, Deus manda um corvo. O corvo do pastor Naor, para te alimentar aqui domingo após domingo. Não é? Porque você está bem, você está com fé. Você está com crise, mas você está cheio de fé. Ele mandou o corvo, ele mandou a viúva, porque Elias estava com fé. Mas agora, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele. Agora,
Elias tinha perdido a fé, estava no momento de maior trevas da vida dele. Nessa hora não apareceu o corvo, nessa hora não apareceu a viúva, apareceu o anjo. Todas as vezes que essa expressão um artigo definido, o anjo, aparece, ela é uma referência a Cristo, é o próprio Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? E está dizendo para você nessa noite? Olha para cá, enquanto você tem fé e está passando por crise, eu mando o corvo e eu mando a viúva, mas no dia da pior crise, eu mesmo venho para estar com você, para te mostrar que eu te amo, para te mostrar que eu cuido de você. Na hora em que você não tem mais a fé, Deus não vai embora, não. Ele vem para te alimentar, Ele vem para te tirar do buraco mais negro da sua vida. O Senhor, o Deus de Elias, Ele é Jesus no Novo Testamento. A palavra de Deus diz que o anjo sabia como seria a jornada de Elias e o preparou para isso. E como que ele fez isso? Com o pão do céu. A maneira como o anjo, o Senhor prepara, é nos dando o pão, a palavra de Deus. Por isso é tão importante você vir para o culto, ouvir a palavra, ouvir todos os dias na rádio, ouvir as ministrações na internet, se alimentar, porque é ela que te capacita para a caminhada. A Bíblia diz no verso 9, vamos continuar a leitura, que Elias, no entanto, foi parar numa caverna. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Quando você encontra alguém e faz que não era para estar lá, nessa pergunta você faz: o que você está fazendo aqui? Se Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Não era para ele estar lá. É ou não é? Ele estava num lugar errado, não era para lá que Deus queria que ele fosse. Ele respondeu, olha que Elias responde: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, sou líder de célula nessa igreja, discipulador, eu tenho jejuado e dizimado, cheio de justiça própria, tomado de si mesmo, tenho sido zeloso com esta obra. Agora olha o que me acontece. Pessoas assim caem em amargura, se desviam, não é? Dei a minha vida nessa igreja, agora olha o que eu estou passando, olha o que Deus faz comigo. Eu vi pessoas, eu já vi muitas vezes homens de Deus, famosos mundialmente, se desviar, virar ateu. Fala: o que é isso, pastor? É gente que caiu na amargura, porque estava tomado de justiça própria. Ele acha que ele merece tanto, e Deus não fez do jeito que ele queria, na hora que ele queria, e ele caiu em amargura com a igreja, com Deus, ao ponto de se desviar. Elias estava tomado com essa justiça no lugar errado. E ele fala, e olha o que ele fala: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Ele começa a acusar a igreja. Já viu que gente amargurada começa a acusar a igreja? Essa igreja não dá ouvido para ninguém, esses pastores, não sei o que tem, olha como é que é isso aqui, não adianta falar nada. Elias está falando mal da igreja, falando mal do povo de Israel. Eles deixaram a sua aliança, eles derrubaram os altares, eles mataram os seus profetas à espada, e eu aqui fiquei só sobrou eu, e procuram tirar minha vida. Interessante que Elias, a Bíblia fala que ele foi ao Monte Horebe. Que você sabe o que é o Monte Horebe? O Monte Horebe é o outro nome para Monte Sinai. E você sabe o que é o Monte Sinai? O Monte da Lei. Por isso Deus falou para ele: o que você está fazendo aqui? Eu não mandei você voltar para a lei. Você está tomado de justiça própria. Você está achando que merece, porque você está magoado. Você está dizendo: como, pastor? Já viu aquelas pessoas que dizem: pastor, eu não entendo, a minha tia é uma pessoa tão maravilhosa, como está acontecendo tanta coisa ruim com ela? A sua tia não é maravilhosa não, querido. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Na nossa carne não habita bem nenhum. Mas às vezes nós somos cegos, nós achamos que tem. Elias voltou para o monte da lei. Ele estava tomado de justiça própria.
E Deus falou para ele: não era para você ir para aí, não volta. Fico vendo alguns irmãos, porque o tempo passa, o teste do tempo é um teste cruel. É cruel. Eu já vi irmãs amarguradas, porque oraram, jejuaram, desejaram pelo casamento que não aconteceu, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. E ela está vendo acontecer na vida de outros, e ela é fiel na igreja, mas ela não. E de repente ela revolta, cai em amargura com Deus, chuta o balde, vai para o mundo, casa com ímpio, e agora está vivendo um inferno, amargurada, porque voltou para o mundo da lei, desistiu de crer na graça, no tempo de Deus para ela. Acredite em mim, minha querida, casamento é uma maravilha, mas pode ser um inferno. Às vezes é melhor estar solteira, feliz, do que casada no inferno. Mas o tempo de Deus tem um casamento feliz para você. Mas se você voltar para Horebe, você vai cair na justiça própria. Você vai cair. Quantas pessoas se desviam por causa disso? Tudo que Elias estava fazendo era para salvar sua própria vida, com medo de uma mulher. E quando ele chega ao monte, Elias entra numa caverna. Elias se apresentou a Acabe dizendo que estava perante a face de Deus. Mas agora ele acha que o Senhor iria abandonar ele. A jornada dele era só para ele mesmo. Nos dias em que Elias caminhou em fé, passou a seca, como eu disse, Deus mandou outros. Mas agora Deus mesmo estava ali para trazer o pão do céu. Deus enviou Elias para o ribeiro, depois para a casa da viúva. Mas dessa vez a Bíblia diz que foi Elias mesmo que foi, por causa da ameaça da mulher. Olha para cá, presta atenção que eu vou te falar. Por que Elias estava no lugar errado, no monte da lei, por conta própria? Porque Jezabel, ameaçando ele, forçou ele para o lugar errado. O diabo sempre vai se levantar para te atacar, para forçar você a sair da graça e ir para o lugar errado. Não caia nisso. Fique na presença da face de Deus gracioso, aquele que te ama. Elias estava sendo empurrado pela circunstância, desistiu. Eu conheço a história de uma irmã, só um parênteses rápido. Ela é esposa de um dos nossos pastores, não aqui de Goiânia, de uma outra igreja nossa. O marido dela, ele entrou no teste para ser pastor na época, muitos anos atrás. E no teste para ser pastor como obreiro, ele se apaixonou por outra mulher dentro da igreja, largou da irmã, largou o teste, divorciou. A mulher era casada, largou do marido, casou com ele. Mas ela falou: eu creio na graça de Deus, é o meu marido, eu não abro mão do meu casamento. Essa mulher orou, todo mundo lá no final, ou a maioria das pessoas, e o diabo já tinha empurrado ela para a caverna, mas ela não aceitou. Ela orou 8 anos. 8 anos é um tempo suficiente para desistir, é ou não é? Para cair na justiça própria, para voltar para o Monte Horebe. Mas aquela irmã, impressionantemente, eu acho que é como Elias, o Senhor sustentando ela com o pão, deu graça para ela não abrir mão. 8 anos depois, Deus trabalhando no coração daquele homem, no meio de um acidente de moto, quebrou todos os dentes da boca, achou que ia morrer, caiu em si, começa a gritar e chamar por ela na frente da outra. E aí, depois que ele não morre, foi para o hospital, aquela confusão toda, e arrebentou ele e o menino dele na garupa. E aí ele conta que ali no hospital, Deus falou com ele, ele sabia do chamado, ele falou: eu quero restaurar a minha vida. Ele então decide se divorciar daquela outra mulher e falar para ela: eu quero casar de volta, eu quero restaurar meu casamento, mas eu preciso ser honesto com você, eu não gosto de você, eu não sinto nada por você, mas eu sei que essa é a vontade de Deus, e eu sei que Deus quer, mas Deus precisa fazer um milagre. E eles se voltam para Deus, e Deus então coloca de volta uma paixão no coração dele pela mulher dele. Ele começa a sentir saudades e atração. Eles fizeram a corte.
Ele falou para ela: nós vamos fazer a corte, Deus vai fazer eu apaixonar no você. E eles fazem a corte e se casam de novo. E hoje é pastor de uma grande igreja nossa. É loucura, é coisa de crente. Mas percebe? Por quê? Porque aquela mulher não caiu. Ela podia estar desviada, não é? Fui crer em Deus, perdi minha família. Não. O diabo atacou, mas ela não caiu na justiça própria. Ela se voltou para o Senhor. Aí a Bíblia diz, verso 11, olha o que aconteceu. Vamos continuar, estou terminando. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava, Deus vai falar com Elias. A história vai mudar. Deus vai tirar ele dessa depressão. Eis que passa o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Imagina um vento que quebra pedra. Negócio violento. Porém, o Senhor não estava nesse vento terrível. Depois do vento, terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Perguntou de novo para ele. Deus se manifestou para Elias no meio de um cicio suave. Olha para cá. Eu sei que a gente gosta de cantar que Deus está na tempestade. Ninguém canta que Ele está no cicio, né? Na lei, Deus aparece no terremoto. Deus aparece no vento tempestuoso. Mas na graça, Ele não vai te amedrontar. Ele vem no cicio. E nessa hora, Elias adora. Porque a verdadeira adoração é fruto da experiência com a manifestação graciosa de Deus. Ela traz o seu coração de volta. E Elias adora a Deus. Impressionante. Ele não apareceu para Elias como apareceu para Moisés no Monte Sinai, naquela cena terrível. Não, agora ele vem com graça. Ele vem no monte suave. Na graça nós esquecemos de nós. Nós não falamos mais do nosso trabalho, nem das nossas vitórias, mas nós olhamos para o Senhor. Mas Elias, ele tinha acabado de dizer o quê? Só eu fiquei, não foi? Estou sozinho. Mas olha o que Deus responde para ele no verso 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram as tuas alianças, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-lhe a vida. Elias estava reclamando. Lá no Monte Carmelo, ele tinha sustentado o nome de Deus, mas agora ele estava sustentando o nome dele mesmo. Ele está dizendo: eu não sou dessa turma, eu fiz tudo certo, eles fizeram tudo errado, e agora só tem eu de homem de Deus aqui. Deus não gostou disso. A resposta do Senhor, olha o que ele diz. Sobe aí para o verso 15. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Ele vai mandar ungir. Deixa eu ver se está aqui o versículo para você. Ele vai, vamos ler. Volta-te ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, de Abel-Meolá, unge ele profeta no seu lugar. Que coisa, hein? Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Aqui Elias vai aprender uma lição que todos nós precisamos aprender. Deus estava dizendo lá para ele naquela caverna, na hora que ele se quebranta, Deus fala para ele: primeira coisa que eu quero te ensinar, Elias, você achou que só tinha você, não é? Pois eu te digo que tem mais 7.000 que você não está vendo. Ninguém é insubstituível. Elias achou que era só ele.
o grande perigo dos homens de Deus é quando eles acham que só eles são. Não é. Tem mais 7.000. Elias estava achando que era só com ele. Ele estava voltado para a justiça própria. E Deus tem que tirar a justiça própria. Deus tem que dizer: não, você está enganado. Ninguém é insubstituível. Naquele momento, Elias, e ele fala: e você está reclamando? Você está achando ruim? Tudo bem, eu vou ungir Eliseu no seu lugar. É muito ruim quando você acha que é só você e reclama da graça e da oportunidade que Deus tem te dado. E Deus tem que trocar. Eu não reclamo de ser pastor. Eu sei que eu jamais poderia estar aqui. Todos os dias eu louvo a Deus pelo privilégio de poder vir pregar para essa multidão de pessoas todo domingo. Para mim não me custa nada, é graça de Deus, é muito favor de Deus. Eu oro, eu falo: Senhor, não me troca não, só no dia que eu morrer, só me leva. Porque para mim é graça estar aqui. Eu não poderia estar aqui. Eu sei que tem gente muito melhor do que eu, e tem muitos melhores, não só um, muitos. Mas o Senhor, pela sua graça, me permitiu estar aqui. Seja grato a Deus pelo lugar que Deus te deu. Eu já vi muitas mulheres reclamando do marido que tem. Olha, esse marido não me escuta, esse marido não faz o que eu gosto, ele me faz sofrer. Olha, presta atenção, ele é um presente de Deus para a sua vida. Para de reclamar. Porque Deus pode, você pode perder. Não, Deus vai mudar, mas não é através da sua reclamação, é através da sua gratidão. É quando você muda o seu comportamento. Deus quer ensinar um dos ensinamentos mais importantes para Elias: a humildade. É interessante que e ele fala, mandou ungir aquele pessoal, o Jeú. Sabe quem foi Jeú? O Jeú depois foi o homem que matou Jezabel. Deus estava falando: você estava preocupado, toda essa confusão é porque você saiu da minha face e olhou para o natural. Pois eu te digo, manda ungir esses homens, porque se um não matar, o outro vai resolver o problema. Porque esse problema eu já poderia ter resolvido há muito tempo. Do jeito que eu já resolvi os outros, eu ia resolver esse também. Mas você resolveu entrar pelo seu próprio caminho. Se você continuasse na minha presença, todas as suas ameaças teriam sido resolvidas, porque eu sei resolver todas elas. Mas Elias tinha se esquecido por aquele momento. Então a Bíblia fala que é interessante que depois disso, Elias, acontece algo com Elias. Elias sara. Elias muda. Ele é outro homem. O medo, de repente, parece que no estalar de dedo, vai embora, desaparece completamente. Deus manda ungir a Azael, rei da Síria, a Jeú, rei de Israel. E ao fazer isso, Deus estava dizendo que a questão de Jezabel estava resolvida, porque depois foi ele que matou, como eu falei. E aqui aconteceu que a Bíblia diz que depois disso o rei Acabe morre. O filho dele, Acasias, assume, ele é filho de Jezabel, se torna rei de Israel. E a Bíblia fala lá no capítulo, no 2 Reis capítulo 1, depois vocês podem ler no verso 1, eu não sei o que ele estava fazendo na janela lá do quarto. Ele cai, Acasias, fica doente por causa dessa queda, e manda consultar o demônio de novo. E a Bíblia fala com Elias agora e fala: olha, manda avisar para o rei, o Acasias, que porque ele consultou o diabo, não é? Ele vai morrer. Ele não vai descer dessa cama, porque ele mandou consultar para saber se ia viver. Deus falou: não vai viver. E Elias manda o recado para o rei. Perde o medo. É um recado muito ruim. Então Elias envia essa palavra. Depois desse desafio, e o povo, a Bíblia fala que tinha voltado a adorar Baal, não é? Acasias manda. Aí Acasias fica sabendo. Olha o que vai acontecer agora. Acasias fica sabendo. Acasias é o rei, filho da Jezabel. E ele fica sabendo que Elias mandou um recado: você não vai viver não, você vai morrer. Aí o Acasias falou: quem é que falou isso? É um homem, um barbudo, cabeludo, anda com roupa de pele de bicho, come gafanhoto. Ah, é o Elias. Elias voltou. Elias voltou. Elias voltou. Aí ele fala:
Ele falou que eu vou morrer. Separa um capitão com 50 homens e manda trazer ele. Vou matar ele. Vai o capitão com 50 homens. Chega no pé do monte, fala: Elias, desce, que o rei está mandando te chamar. Elias só fala assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma todos vocês. Mata 50. O cara voltou. O medo foi embora. Aconteceu alguma coisa. O rei, cabeça dura, fica sabendo. Manda mais 50. Chama outro capitão com mais 50. Os caras vão lá. De novo. Elias, desce daí. O rei mandou chamar: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Puf, queima mais 50. O rei, duro. Tem mais algum discipulador aí? Tem algum obreiro? Se dispõe, pode levar 50 líderes. Aparece o camarada lá, só que dessa vez é diferente. A Bíblia fala que esse capitão chega, o terceiro se ajoelha e fala: por favor, Elias, você é homem de Deus, não me mate, eu não tenho culpa disso, vem comigo, por favor. Aí a Bíblia fala que Deus fala com Elias: pode ir com esse, porque ele se humilhou e reconheceu o homem de Deus, recebeu a recompensa. Aqueles dois primeiros capitães, eles desprezaram o enviado de Deus, receberam juízo. Mas aquele que reconheceu a unção, recebeu a graça. É tão sério isso. Eu tenho um pastor amigo, eu não vou te contar a minha experiência não, porque eu não quero expor, mas eu vou te contar a experiência de um amigo meu. Mas não é a minha não. Sério, é sério. É verdade. Ele não é daqui. Converteu uma moça na igreja dele, muito rica, filha de um fazendeiro, e ela nasceu de novo, a menina. E o pai dela ficou revoltado com aquilo, indignado, ímpio, não aceitou, todo jeito, aquela perseguição de conversão. E o pai dela ficou desorientado com aquilo, mas não teve jeito. Passados uns 3 anos, um dia, o pastor estava na cidade, uma cidade pequena. Ele estava conversando com um homem, e o homem falou: você é o Joel? Falei o nome dele, fictício. Você é o Pedro? Você é o fulano? Sou. Por quê? Ele falou: eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, eu acho que ele havia se convertido também. Ele falou: eu era pistoleiro. E na sua igreja, há 3 anos atrás, você lembra de uma menina assim, assim, assado? Lembro. Pois é, o pai dela ficou muito indignado porque ela se converteu na sua igreja. E ele me contratou para te matar. E ele me pagou, ele ia me pagar, acho que era 60 mil reais. E ele falou, foi ele e o filho buscar o dinheiro na cidade tal. Não sei se você lembra a tragédia que aconteceu, contou para ele, lembra? Um caminhão, um carro que caiu no despenhadeiro, morreu o filho, o pai. Eram eles, de volta, trazendo dinheiro para me pagar, para eu te matar. Morreram os dois. Não sobrou nem poeira para contar a notícia. Porque afrontaram quem não devia afrontar. Não é ameaça, eu sei que muitos falam, mas estou te dizendo o seguinte: quando você, não estou falando de mim não, estou falando de nós. Quando você é homem e mulher de Deus e vive olhando para Ele, não se preocupe, o que poderá nos fazer o homem? Elias não estava com medo mais. Elias agora, ele volta porque algo aconteceu com ele. Elias agora volta para Samaria, lá no palácio do rei. Não há mais sinal de medo. Você sabe que da onde Elias saiu fugindo? Samaria, porque quem estava lá? Jezabel. Agora a Bíblia diz que ele não tem mais medo e ele está voltando para lá, encarar a situação. O medo foi embora. Ele tinha fugido
mas agora ele está cheio de confiança, ele está cheio de paz. Acasias morreu, a mãe dele não pode fazer nada. Quando você aprende a lição que Elias aprendeu, Elias não morreu depois, Deus na verdade arrebatou ele vivo. Mas Deus não tinha falado para ele, quando mandou ele ungir Eliseu, ele não contou para ele que ia ser arrebatado, não, ele teve que se humilhar. Mas aconteceu aqui, meu irmão, é que algo aconteceu que mudou o posicionamento. É isso que eu quero encerrar, a equipe de louvor pode subir. É isso que eu quero que você entenda. O que mudou em Elias? Que ele voltou a ter vida, o medo saiu, a depressão saiu, a angústia saiu. É que no momento em que você percebe em humildade que você não é indispensável ou insubstituível, quando você entende que na sua vida tudo que acontece é pelo poder de Deus, e você recebe o pão da palavra, Deus muda a sua vida. Quando você para de achar que você é maravilhoso demais, e por isso fica tão magoado, e se humilha, sabendo que você não é, que Cristo é. Você para de olhar para você, você joga fora a justiça própria. Quando você reconhece que na sua vida as coisas acontecem porque Deus colocou a mão, e você recebe a palavra de que você é amado e justo em Cristo, Deus levanta você de novo. Deus revigora. Foi o que aconteceu com Elias. Nós precisamos entender que é assim que Deus faz na nossa vida também. Quando você entende isso, o Senhor te fortalece e te renova.